Prezados amigos, a gente vai começar essa reunião online com a prece de abertura. Gostaria que todos se concentrassem, para aqueles que desejarem cerrar os olhos do corpo físico e deixar que nós nos conectamos, né, com o bem maior. Amado Mestre Jesus, uma vez mais estamos aqui reunidos em Teu nome, para que possamos, nessa tarde de hoje, mais uma vez, nos dispor a aprender os teus ensinamentos. Pedimos permissão ao mundo espiritual para que possa estar sempre conosco, que os nossos amigos espirituais que cuidam dessa parte dos estudos, das palestras online, possam estar aqui conosco, nos instruindo a palestrante da noite, para que possamos ter uma boa palestra de muito aprendizado para a nossa caminhada evolutiva nessa reencarnação. Queremos te pedir também ao Mestre que envie até nós, aonde quer que estejamos, os nossos amigos espirituais, os nossos irmãos que precisam ouvir essa palestra. E todos aqueles que estão no mundo espiritual, que por alguma razão possam estar aqui conosco, conectado, ouvindo os teus ensinamentos. Queremos te agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos vivendo aqui, cumprindo mais um período reencarnatório nesse planeta. Como é gratificante estarmos nos países que estamos, ter nascido no nosso Brasil, ter vindo para cá, que é exatamente que precisamos estar e exatamente onde precisamos continuar cumprindo o nosso período reencarnatório. Te agradecer pelo pão nosso de cada dia, pelo alimento que sustenta o nosso corpo, te agradecer pela nossa família sanguínea, pelos nossos pais que nos trouxeram e nos deram a vida, nos deram a oportunidade de estarmos aqui hoje, onde estamos. E assim, ó Mestre, amado Mestre Jesus, com o teu amor, seguindo sempre a tua luz, coberto pela tua paz, pedimos assim, permissão a ti que possamos iniciar essa palestra online do dia de hoje. Que assim seja. Amém. Queridos amigos, então, meu nome é Rubens Casotto. É, hoje, com um pouco de imprevisto, por ser a nossa primeira vez, estamos aqui conectados pelo Zoom, através da Life Spirit Society. A Life Spirit Society é um grupo espírita kardecista que se tem como base no centro de Copenhague, na capital da Dinamarca. Estamos exatamente no centro de Copenhague. Se por acaso alguém que estiver interessado em se conectar com a gente, ou vir nos fazer uma visita, todas as informações se encontram no Facebook da Life, Life Spirit Society, que é onde que a gente faz toda a comunicação do grupo. Queremos agradecer também a presença de todos, né? Apesar de não sermos muito aqui, mas tenho certeza que, né, o mundo espiritual está sempre conosco e vai estar nos ajudando, nos instruindo tanto que for necessário, e que essa gravação, mesmo aquelas pessoas que não conseguiram se conectar por enquanto, estarão junto conosco, né? E irão ouvir essa palestra que estará disponível depois. Dito isso, gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje, né? A Yasmin Madeira é, é diretora da Web TV Nova Luz, é diretora e conselheira do Grupo Espírita Recanto da Prece do Rio de Janeiro e também é autora do livro Vivência com Jesus. O tema da palestra de hoje será Jesus e a expansão da consciência. Sem mais delongas, para que possamos começar os nossos trabalhos e continuar, né, nessa harmonia que nós estamos, eu passo a partir de agora a palestra para você, Yasmin Madeira. Por favor, sinta-se em casa, sinta acolhida, apesar de nós estarmos aqui em Copenhague, né, nesse clima bem frio, mas o nosso coração está aqui para te acolher, para te abraçar, e muito obrigado mais uma vez por estar conosco nesse projeto, né, que você é a primeira desse projeto, que eu tenho certeza que será um sucesso daqui para frente, que nós só temos a aprender, né, daqui para frente. A palavra está com você, fique à vontade, por favor. Muito obrigada, Rubens. Uma alegria estar aqui presente com vocês. Obrigada pelo convite.
esse primeiro movimento, né, que eu tenho certeza que vai se multiplicar infinitamente. E essa temática é uma temática que me toca profundamente a alma. Porque, na realidade, quando falamos de Jesus, nós falamos do administrador do nosso planeta, do sublime condutor dos nossos destinos, desse ser que se responsabilizou diante de Deus para nos conduzir em nosso processo evolutivo. E como Emmanuel nos fala no livro Caminho da Luz, ele, junto com uma pleiade de espíritos celestiais, organizou este planeta escola para nós, quando ele foi oferecido por Deus nesta esta grande massa informe que era o nosso planeta, se transformou em realidade nessa escola divina na qual nós realizamos o nosso processo evolutivo. Alguns de nós somos provindos ainda de outras experiências em outros planetas, porque, como nos fala Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus nos criou simples e ignorantes, mas nós temos essas migrações planetárias, realizamos o nosso processo evolutivo através das encarnações, que são existências nas quais nós mobilizamos os recursos de aprendizagem. Então, quando estamos no plano espiritual, nós poderemos nos chamar, como falam os espíritos no livro dos espíritos, de espíritos errantes, mas não no sentido de que erramos, mas espíritos que estão entre uma encarnação e outra. Até que chegaremos um dia, vemos isso lá nas questões 100, 114 do livro dos espíritos, chegaremos um dia a essa perfeição relativa, porque absoluta é só Deus, e nesse processo não haveremos mais de ter necessidades de reencarnar, apenas como espíritos puros reencarnaremos em missões de auxílio, como é o caso de Jesus, quando encarnou e esteve entre nós há mais de 2000 anos, realizando um processo aqui de expansão da nossa consciência. Mas o que vem a ser a consciência? Quando nós falamos de expansão de consciência, nós muitas vezes confundimos o que é a consciência, o que é a mente, o que é o espírito. Como as pessoas confundem o espírito com a mente, achando que é a mesma coisa. Kardec, no Livro dos Espíritos, bem na introdução, ele diz que é importante nós conhecermos o sentido do vocábulo que estamos utilizando. Inclusive, ele narra que cunhou a palavra espírita, espiritista, a palavra espiritismo, exatamente para designar esta nova ciência do infinito. Então, é importante nós colocarmos como estamos utilizando esses termos aqui. Então, quando nós falamos de mente, nós não estamos nos referindo a espírito. Podemos até usar de uma metáfora. Vamos usar da metáfora da informática. Eu estou aqui diante de um computador, falando com vocês através de um programa, que é o Zoom. Existem vários aplicativos. Então, veja bem, eu, nesta metáfora que eu estou usando, sou um espírito. Eu estou me utilizando de um software para conversar com vocês. Ninguém nunca pegou num software, é um aplicativo. Então, nós estamos utilizando a palavra mente neste sentido, como um grande processador de conhecimentos. A mente é como um instrumento que nos possibilita ter memória, percepção das coisas, captar os sentimentos, processar aquilo que aprendemos. Essa é a mente. É uma conjugação de processos, como se fosse um aplicativo. O hardware seria o cérebro. Então, o computador que eu posso segurar, o cérebro também, aqui dentro da caixa craniana, ele é material. Então, seria o hardware. Nessa comparação que eu estou usando, nessa metáfora, ele seria, então, o cérebro. Então, como nós estamos utilizando essas tecnologias, a mente é exatamente um programa que reúne todas essas possibilidades de processo, e a mente, segundo os estudos que têm sido feitos sobre ela, ela tem uma parte que é consciente, mas uma parte inconsciente. Então, para nós vermos essa diferença,
Eu perguntaria, por exemplo, para vocês. Eu gosto de fazer essa pergunta porque exemplifica muito bem o que é o consciente, o que é o inconsciente, o que é o pré-consciente. Vocês vão ver só. Se eu perguntar para vocês o que vocês tomaram de café da manhã ou almoçaram hoje. Vocês lembram o que vocês almoçaram hoje? Eu imagino que vocês se lembrem. Rubens, você lembra o que que você almoçou hoje, Rubens? Eu lembro. Então tá ótimo. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta que vai nos ajudar na compreensão do que é o pré-consciente, ou a primeira etapa do inconsciente, alguns chamam de subconsciente. Há muitas terminologias, né, classificatórias. Se eu te perguntar o que que você almoçou anteontem, você se lembraria? Não, não lembraria. Anteontem, não. Mas o de ontem, você lembra? De ontem eu lembro, sim. Então, então nós vemos que essa informação já está saindo da área da consciência do Rubens e já entrando numa área inconsciente. Mas se ele fizer um esforço, ele consegue alcançar, não é isso, Rubens? Sim, consigo. Né? Agora, Rubens, se eu te perguntar o que que você almoçou no dia 14 de janeiro de 1994, você já era nascido, né, Rubens? Já era nascido. Você me conta, você lembraria? Não, não lembraria. Não, já está no inconsciente do Rubens. Então, ele consegue lembrar-se, mas em um estado alterado de consciência, em uma espécie de hipnose, uma hipnose mais profunda, conseguimos captar essas informações. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos nesta existência está inconsciente que os psiquiatras que adotam a psicologia transpessoal, os psicólogos, os terapeutas, eles chamam de inconsciente desta existência. Mas se nós formos pegar uma classificação que não leva em consideração as existências anteriores, para por aí. É o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, que na realidade é um reservatório, né, de experiências desta existência. Mas, se nós formos pegar o pensamento espírita, o pensamento de psiquiatras que fazem pesquisas, estudam e, inclusive, trabalham com a psicologia transpessoal, como Stanislau Grof, que ainda está vivo, ainda está encarnado, melhor dizendo, que é tcheco, fez experiências com respiração holotrópica, na época, oficialmente utilizando LSD, porque era uma substância que era oficialmente aceita para o tratamento de alguns processos esquizofrênicos. Acho que depois não, mas ele então em hospital, ele fez sob supervisão e sob controle oficialmente pesquisas sobre estados alterados de consciência e ele fala com tranquilidade da reencarnação. Então é chamada de transpessoal essa quarta força da psicologia porque ela leva em consideração que nós vamos além da persona atual, além da nossa personalidade atual, além do ego. Então, existem modelos existenciais, lembranças, verdadeiros personagens em nós. Como Paulo de Tarso dizia, né? Existe uma multidão dentro de nós. Essa multidão seria exatamente essas experiências do passado, que não são meras lembranças, elas são quase que personagens mesmo. Por que não são meras lembranças? Porque elas trazem nelas emoções, modos de ser, valores. Então, esse conteúdo todo habita em nós, mas não habita numa caixa preta, não. É um processo de linguagem e é chamado de inconsciente de existências passadas. Então, conversando sobre
essa classificação, nós já conseguimos compreender um pouco melhor aquilo que nós desejamos refletir, que é muito importante, que exatamente é o que Jesus nos vem trazer a respeito dessa possibilidade de expansão da nossa consciência, ou seja, esse ângulo daquelas informações que estão ao nosso alcance e irmos saindo, não sair, mas permanecendo nelas, mas expandindo a nossa compreensão e a nossa percepção de conteúdos que habitam em nós. E de percepções, igualmente, de realidades divinas, das leis divinas que ele nos veio trazer. A maior das epopeias que pode nos ensinar muito a respeito dessa expansão de consciência, nós vamos trazer agora, está narrada no livro Êxodo, de Moisés, que é exatamente aquela saída do povo hebreu do Egito, onde eles viviam há séculos escravizados, para a Terra Prometida. É interessante que o Velho Testamento, o Novo Testamento também, trazem muitos símbolos, e em realidade essa simbologia da saída do povo hebreu do Egito até chegar à Terra da Promissão, à Terra Prometida, ela narra a nossa saga individual como espíritos em jornada que nós somos. Então, fomos criados simples e ignorantes, e estamos em jornada para a conquista da espiritualidade, a conquista da eternidade, numa expansão de percepções como filhos de Deus, transformando as nossas existências em existências em vida, em vida em abundância, como nos prometeu Jesus. Então, nós vamos nos utilizar a partir de agora desta saga do povo hebreu, que, segundo o benfeitor Emmanuel, representa a saga da humanidade e representa a nossa saga pessoal. E quando nós começamos a mergulhar nesta saga, nós verificamos que até as palavras, até os nomes têm significado interessante para a nossa compreensão. A palavra Egito tem um significado muito, muito grande. Egito quer dizer local de limitação, local de restrição. Então, quando o povo hebreu está saindo do Egito, isso tem um significado. É um significado simbólico da saída das nossas próprias limitações, das nossas próprias escravidões, do nosso cerceamento, as nossas limitações a uma visão estreita da vida. Então, nós somos convocados a sair dessa escravidão, a sair desta limitação. Então, eles saem e foram conduzidos inicialmente por Moisés. Mas Moisés não chega com eles à Terra Prometida, porque eles passaram 40 anos em círculo, buscando essa terra da promissão, da onde manava leite e mel. Quem continua é Josué, que em hebraico é Jesus, é o mesmo nome, Jesus. Então, nós vemos que nessa primeira etapa, o povo sai do Egito para buscar essa excelência. E nós estamos vendo isso como uma saída de um estado de consciência para chegarmos a um outro estado de consciência. Um estado limitado, um estado de escravidão aos sentidos físicos, caminhando para essa libertação espiritual. Nos vendo agora não como apenas corpos que estão realizando uma existência na Terra, mas como espíritos imortais, na fala de Allan Kardec, enraizados no corpo físico. Então, quando eles saem dessa terra do Egito, essa terra da estreiteza, inicialmente eles estão plenos de esperanças, mas quando precisam enfrentar as dificuldades do deserto, o deserto também é muito simbólico, nós podemos entender toda essa saga num simbolismo muito importante para a nossa evolução, quando eles têm que estar naquele deserto onde o exterior falta,
a necessidade de buscar em si mesmo todos os recursos para a caminhada. Então, quando eles começam a sentir fome, eles indavam a Moisés e chegam a Moisés com muita arrogância, dizendo: Nós preferimos estar lá no Egito, onde tínhamos carne para comer, do que passar fome aqui. Então, esse é um momento no qual nós também temos algumas dificuldades, quando temos que enfrentar no deserto pessoal os desafios. Muitas vezes nós falamos assim: poxa, eu queria aquela situação na qual eu estava estabilizado, estabilizada, e não tinha que enfrentar dificuldades, não tinha que enfrentar ausências, faltas. Me transformei agora num ser faltante. Ou seja, quando saímos do nosso espaço seguro, nós muitas vezes tendemos a querer retornar para um estado no qual nós estejamos habituados. Então, a expansão de consciência, ela nos impulsiona a estados diferenciados, a vivenciarmos situações que muitas vezes nos comprimem, muitas vezes nos angustiam. Essa foi a primeira, poderíamos dizer assim, tentação que o povo hebreu passou. É muito interessante, meus irmãos, fazendo aí um parênteses, Jesus, no início do seu messianato, ele faz também uma representação simbólica das tentações que o povo hebreu passou na saída do Egito para a terra da promissão. Quando ele é batizado por João Batista, não o João Evangelista, o menino que mais tarde fez um dos evangelhos, João o Batista, que no deserto o batizou e apareceu a pomba e ouviu-se uma voz dizendo: Eis é o filho em quem me comprazo. Quando ele é batizado, Jesus vai, ele desce o leito do Rio Jordão e vai para o sul da Palestina e lá fica no deserto durante 40 dias. Interessante, ele fica 40 dias no deserto, enquanto o povo hebreu 40 anos andando em círculos para buscar a terra da promissão. Lá no deserto, ele passa 40 dias sem comer. E quando ele volta, né, quando ele termina o seu processo de jejum, surge para ele, segundo essa parábola, surge para ele o antagonista, que é o diabo, aquele que vai mostrar as tentações. No capítulo 15 do livro A Gênese, há uma mensagem de João, evangelista, que nos fala que essa passagem é uma metáfora, essa passagem é uma história contada por Jesus, é uma parábola para que nós compreendêssemos que na nossa saga pessoal, na expansão da nossa consciência, nós em realidade haveremos de passar por tentações, ou seja, por momentos nos quais nós sejamos nós sejamos tentados, nós sejamos ativados na nossa real vontade de prosseguirmos na jornada. Então, ele cria essa imagem do diabo que chega para ele e diz que ele transformasse a pedra em pães. Enquanto o povo hebreu brigava com Moisés, dizendo: preferíamos ter a carne, preferíamos ter a comida no Egito, apesar da escravidão, preferíamos estar lá. Jesus o que fala? Para nos ensinar como devemos proceder. Nem só de pão viverá o homem. Como a dizer que as questões da terra, as questões da materialidade, elas têm a sua importância, mas não só delas nós vivemos, não só delas nós vivemos, porque somos espíritos imortais durante um período encarnados nestas existências para a aprendizagem. Estamos aqui, mas não somos daqui.
E é importante isso. E Jesus continua fazendo referências às tentações. Lá com Moisés, o povo, depois de um período, começa a, a ter ainda mais revolta com relação a Moisés, dizendo: queremos água, e se revolta com Deus, dizendo: olha, se vocês não nos derem água, se Deus não nos der água, nós vamos parar. Essa é a linguagem que eu estou adaptando, era uma linguagem da época. Aí vem uma revolta que Jesus nos fala na segunda tentação que ele coloca na sua parábola quando estava no deserto. Ele fala do diabo que leva ele para o pináculo do templo. O pináculo é aquela parte mais alta do templo, que faz uma referência ao templo de Jerusalém. E ali ele diz para que Jesus se julgasse, porque os anjos do céu vão lhe segurar. E Jesus diz: não tentareis o Senhor teu Deus. Uma forma de colocar que nós não nos revoltássemos diante das possíveis dificuldades que na nossa jornada existencial nós possamos passar. Porque essas dificuldades é que farão com que nós tenhamos forças para lutar. O que faz um coach, um treinador, um atleta que necessita fortalecer os seus músculos? Ele coloca resistências, ele coloca obstáculos para os músculos terem que exercitar mais energia para poderem se fortificar. Então, nós temos provas na nossa vida, nós temos desafios existenciais. Jesus mesmo depois nos diz: na vida tereis aflições, mas eu vos deixo a minha paz vos dou. Então, as aflições, muitas vezes, não são processos expiatórios de equívocos transatos. Muitas vezes, elas são condições naturais de quem está enraizado no corpo físico, necessitado de exercitar as virtudes. E aí vai, no final, o povo hebreu, quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos e passa lá 40 dias. E aí o povo se revolta porque ele estava guardando muito Moisés. E fazem o quê? Eles recolhem ouro, cada um dá a sua parcela de joias, de metais, e eles fazem um bezerro de ouro que eles dizem que iria substituir aquele Deus que Moisés estava colocando para eles, e eles iriam então passar a adorar o bezerro de ouro feito por eles próprios. Então eles passariam a adorar um Deus elaborado, feito por eles, e não o Deus criador de todos nós. Jesus, então, faz referência a essa passagem quando o diabo diz finalmente para ele, nessa última tentação que ele coloca, que o diabo leva ao monte. E no alto do monte, ele mostra toda a terra e diz: olha, se você me servir, eu te darei tudo isso. E Jesus diz: só a teu Deus adorarás. Só a Deus, melhor dizendo, só a Deus adorarás. Uma clara referência ao bezerro de ouro que o povo hebreu cunhou, elaborou naquele momento, lá quando eles estavam na procura da terra prometida. Então não é à toa que eles levaram tantos anos para conseguirem chegar a esse ponto, a essa terra, a esse local onde eles criaram Israel, né? Eles fortaleceram a sua nação e eles deram prosseguimento a esse desiderato. Não é à toa. E nós vimos, e é algo muito interessante, que além desse nome, por exemplo, Egito, Jesus veio nos colocar, e isso está em João, o evangelista, que é o pão que desceu do céu. Ele próprio é o pão que desceu do céu. E ele nasce numa cidade, que é a cidade de Belém,
que quer dizer cidade do pão. Quando ele nasce, ele é colocado em uma manjedoura. E o que é a manjedoura? É um local onde se coloca o alimento para os animaizinhos comerem. Depois ele vem nos dizer que ele é o pão que desceu do céu. Na realidade, Jesus veio nos trazer elementos de elaboração, de alimento espiritual para a nossa evolução. E ele fala a todo momento, não foi apenas uma vez, ele se refere ao reino de Deus. Só que ele diz: o reino, em vão que essa geração procure o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando ele coloca essa situação do reino de Deus que está dentro de nós, ele coloca a necessidade de nós nos observarmos, de nós treinarmos o autoconhecimento para que realmente nós possamos evoluir. Então, é necessário nós nos conhecermos, é necessário nós conquistarmos as terras de nós mesmos. É necessário levarmos em consideração que nós trazemos dentro de nós já conquistas, mas também trazemos fragilidades. Não gosto da palavra defeitos, porque defeitos parece algo que está desarrumado, quando na realidade não é uma desarrumação, é uma fragilidade nossa. Então nós temos fragilidades, e quando nós observamos o outro e percebemos as fragilidades, se utilizarmos esse novo conceito, nós não nos revoltamos. Nós compreendemos que nós temos fragilidades e os outros também têm fragilidades e que precisamos, nesse processo de relacionamento, trabalharmos no amparo uns aos outros. Muitas vezes precisamos manter uma distância que resguarde a relação. Dependendo de como esse processo se dá, nós podemos estar mais próximos. É muito como a metáfora do porco-espinho, daquele grupo de porcos que tinham espinhos e estavam num local extremamente frio e necessitavam do calor uns dos outros para sobreviver. No entanto, se eles se chegassem muito um ao outro, eles acabavam se ferindo em virtude dos espinhos. Então, eles tinham que observar a distância necessária para que o calor uns dos outros pudesse manter a vida, mas sem se ferirem. Então, na vida, meus irmãos, é relação. Nós nos relacionamos e é impossível deixarmos de nos relacionar. Então, nessas relações, nós vamos burilando a, o nosso estado de ser, a nossa consciência, vamos amadurecendo. Quando nós estudamos as nossas personalidades, ou seja, quando nós percebemos que em nós habitam modelos de procedimentos, de emoções que necessitam ser observados, nós também começamos a perceber que há todo um vasto campo de relações que precisamos estabelecer, esses modelos internos que muitas vezes nos impulsionam a atitudes que nós não desejamos ter. Isso expande a nossa consciência. Quando Jesus veio nos falar que nós precisamos, olhamos um argueiro no olho do outro, mas não percebemos uma trave no nosso, ele está a nos dizer que muitas vezes nós conseguimos perceber limitações, não digo defeitos, mas fragilidades no outro, e não olhamos nas nossas fragilidades. Muitas vezes nós temos facilidade de observar exatamente aquelas fragilidades que estão em nós e nós não conseguimos ver. Não conseguimos ver em nós, mas projetamos no outro. Muitas vezes isso acontece. Quando algo nos incomoda demais no outro, devemos dar uma parada e observar se aquela fragilidade não existe
dentro de nós também. E se a nossa dificuldade de olharmos essa trave em nós acaba fazendo com que nós a observemos nos outros. Isso é uma expansão de consciência. Então, quando nós observamos os nossos impulsos, nós passamos a reconhecer alguns modelos de personagens nossos do pretérito. É uma forma de expansão de consciência. Então, nós estamos aqui, por exemplo, em um momento de paz, de reflexão, estamos nos sentindo bem, mas paramos a live, daqui a pouco temos que sair, aí atravessamos uma rua, somos quase atropelados, e essa sensação faz com que nós fiquemos com raiva e indignados diante do outro, com vontade muitas vezes de agressão. Isso acontece. Então, geralmente vem à tona personagens que têm um modelo agressivo ou irritadiço do passado. Às vezes, um personagem que tem modelos vitimistas. Não quer dizer que nós atualmente sejamos assim, mas diante de determinadas circunstâncias indutórias, esses personagens começam a vir à tona e apresentamos traços dessas dificuldades. Mas nós temos, com a nossa consciência, capacidade de percepção. Então, a consciência faz parte da mente e ela é o conhecimento de si. Enquanto a mente, no seu entorno, ela processa informações, guarda memórias, integra novos conhecimentos, identifica sentimentos, emoções. A consciência é a percepção do si, é a que nos permite olhar para dentro e perceber igualmente o nosso entorno. Começamos a perceber que nós temos condições até de observar a nossa própria mente, como ela funciona. As emoções, quando brotam, é uma metacognição, é uma possibilidade de nós olharmos para nós mesmos. Quando Jesus nos propõe isso, quando Jesus fala que nós precisamos olhar para nós mesmos, ele está nos propondo esse dinamismo da nossa cognição e da nossa consciência. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós nos deixamos envolver e nos deixamos tomar personagens do passado que acabam assumindo o controle, nos deixando débeis emocionalmente, independentes emocionalmente. Daí nós precisarmos observar como eu ando com os meus pensamentos. Pensamentos eu acolho com mais facilidade. Pensamentos de vitimismo, pensamentos indutores de indignação frequente, pensamentos que me levam a determinados vícios, a determinadas distorções comportamentais, a tristeza. Então, o conteúdo que eu acabo joirando e que eu acabo alimentando nos meus pensamentos é importante ser visto para identificar o que está disfuncional na minha vida. Porque o pensamento, ele acaba conduzindo uma impregnação da nossa consciência, vibrações externas. Então, nós estamos mergulhados em vibrações, em frequências. E o meu pensamento, esse que eu acolho e que eu alimento, ele me coloca em um nível de vibração e entrelaçamento com outras mentes.
com outras consciências. E eu acabo recebendo dessas consciências, dessas mentes, informações e energias que muitas vezes me aprisionam ao passado. Então, o meu pensamento, ele me liga a outras mentes. Eu posso observar, podem vir pensamentos, brotam muitos pensamentos de dentro de nós, mas muitos pensamentos também podem ser induzidos mentes encarnadas ou desencarnadas. E as mentes desencarnadas, porque nós não conseguimos vê-las, elas acabam tendo um domínio sobre nós, sem que nós nos apercebamos, acreditando que aqueles pensamentos são nossos e, por serem nossos, nós somos assim. Você não é o seu pensamento. O pensamento pode vir, brotar de você ou pode estar vindo de fora. Você consegue, com consciência desperta, observar e dizer: esse pensamento eu acolho. Não, esse pensamento não me faz bem. Esse pensamento acaba com minha autoestima. Esse pensamento me coloca numa vibração de entorpecimento, de angústia. Eu preciso pensar esse pensamento. Então, quando nós começamos a perceber que existem pensamentos indutores de determinados comportamentos que acabam com a minha saúde física, mental, emocional, espiritual, é um sinal, meus irmãos, quase que vermelho, porque eu já começo a perceber que não existe apenas a minha vontade aí, mas que eu estou sendo subjugado pela vontade de outros que estão muitas vezes sem um corpo físico, mas que, em virtude de terem tido vícios encarnados, ao desencarnarem, permanecem com esses modelos existenciais e acabam sendo atraídos ou buscando encarnados que tenham uma vibração semelhante e um comportamento semelhante. E aí, eles sabem nos manipular. Eles sabem fazer com que nós nos percamos de nós mesmos e passemos a ser escravos de seus desejos. Isso é muito comum, meus irmãos. A tal ponto que Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma questão muito conhecida, que é se os espíritos influenciam a nossa vida. E os benfeitores espirituais dizem, as mais das vezes são eles que vos dirigem. Estamos sendo pensados ou estamos pensando? Estamos sendo manipulados ou nós estamos fazendo as nossas próprias escolhas? Há uma obra muito interessante, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é o livro Ação e Reação, na qual um obsessor, ou seja, um espírito perseguidor, ele narra que para estabelecer um processo de perturbação espiritual e mental de um seu perseguido, ele estudou numa escola do plano espiritual, uma escola de vingadores. E ele narra que esses espíritos, que se autodenominam de vingadores, eles orientam que o vingador, no caso o espírito perseguidor, ele observe o desejo central da pessoa que ele deseja perseguir. Então, antes, eles fazem uma observação. Veja, eu não estou aqui tratando de perseguições espirituais, porque era minha esposa, era meu esposo me traiu, era enfim, eu estou falando de uma perseguição já elaborada, mais elaborada. Então, eles observam o desejo central, aquilo que mais toca aquela pessoa. É a área sexual? É a área do recurso financeiro? Não estou dizendo que sexo seja ruim, nem que recurso financeiro seja ruim. Eu estou dizendo que o desequilíbrio leva a uma viciação e a viciação destrói
a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio, a nossa mente, a nossa capacidade de autogestão. E nós ficamos nas mãos deles. Então, eles observam. No caso em questão da obra, Ação e Reação, era um jovem senhor, um rapaz, e ele era muito ligado à questão do recurso financeiro. Ele era uma pessoa sovina, né? E querendo apenas amealhar, amealhar. Então, o que que eles faziam? Eles chegavam próximo a ele e começavam a induzi-lo a ficar pensando apenas naquilo que ele iria comprar, naquilo que ele iria reter, nas coisas que ele ia guardar, e levavam também para a casa dele, desse rapaz, desse jovem senhor, eles levavam espíritos que na Terra, quando encarnados, haviam tido esse mesmo processo e estavam sem consciência. Então, eles levavam para lá e aquele grupo alterado mentalmente, com as suas vibrações, acabava instigando aquele jovem a um comportamento ainda mais pernicioso. Então, é importante, eu já vi a Tamara falando, já estamos no nosso momento, Rubens, fala aí para mim. Chegamos a 42 minutos. Se Então, você então passou rápido, né? passou muito rápido, é verdade. Então, eu vou fechar, tá? Certo. Então, muito obrigada. Então, vejam bem, a grande questão é nós nos observarmos. A grande questão da expansão da nossa consciência é nós percebermos aqueles pensamentos que muitas vezes precisam até ser pensados e que não são fáceis. Eu estou com um problema de dívida, eu estou com um problema relacional, eu estou com um problema no meu trabalho. Eu preciso pensar aquele pensamento, eu preciso fazer uma análise. Vamos fazer assim. Como sabemos que eles muitas vezes nos encharcam de ansiedade quando há um pano de fundo de preocupação, vamos deixar 1 ou 2 dias na semana um horário para mergulharmos naquilo que mais nos incomoda, para não ficarmos ansiosos, porque vem o pensamento da preocupação. Eu digo, não, amanhã, ou no dia tal, é o meu dia de pensar isso, vou me sentar, vou pegar um caderno, vou orar, vou botar uma música, vou fazer um pedido a Deus, aos benfeitores, e vou trabalhar em cima dessa questão. Hoje, nesse momento, não é hora para ver isso. Então, isso treina um controle, uma autorregulação da mente, uma autorregulação da minha memória e uma autorregulação das minhas emoções. Eu pego o controle da minha vida. E não vivo ansioso, porque o ansioso é aquele que sempre projeta o futuro e vive no futuro e não faz nada no presente, no sentido de que não aproveita o momento presente. Enquanto que o depressivo ele vive das questões passadas, encharcado das questões passadas. Então, vamos observar, eu estou só vivendo no futuro, estou só vivendo no passado, ou estou aproveitando para construir o meu presente? A oração, diz Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, é o principal meio de nós superarmos os processos de influenciação espiritual. A nossa autopercepção é o principal, dentro de nós, é o principal recurso que a oração vai nos possibilitar, nos trazendo lucidez para fazermos as nossas opções e nos mantermos fiéis à nossa disciplina de evolução. Finalizando, nos lembramos de um pensamento do filósofo Kant, Immanuel Kant, que diz que a real disciplina, ou melhor, a real liberdade é aquela que, quando nós falamos, percebemos que determinado comportamento, determinado pensamento não é o ideal para nós, nós sabemos com disciplina dizer não. Então, nós estaremos ajustando
os nossos desejos. Nos vendo não mais como uma criança. Ah, eu tenho desejo disso, eu vou fazer. Não, avaliando os nossos desejos e realmente não nos permitindo dominar por eles. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigado a você, Yasmin, por essas palavras tão maravilhosas, tão boas. É, que bom que a gente está gravando, que a gente vai disponibilizar, né? Ah, você falou 45 minutos. Se de repente a Regina tiver alguma questão, né, que você possa ajudá-la, ela é muito bem-vinda a, a tirar dúvida com ela, né? Nos próximos, sei lá, a gente pode estipular aqui uns 10 minutinhos e depois a gente faz as considerações finais. Ah, Regina, você gostaria de fazer alguma pergunta a Yasmin? pergunta não, porque eu acho que está muito bem esclarecido. Eu tenho só agradecimentos por todos esses ensinamentos, por toda essa maravilhosa participação dela, essa maravilhosa palestra, e que nos dá realmente a consciência de, de refletirmos bem nos nossos atos, nas coisas que nós fazemos e lembrarmos das parábolas de Jesus, né? Das coisas que ele deixou justamente para a nossa reflexão. E cada palavra foi muito bem guardada e será muito bem utilizada, muito bem refletida. E eu agradeço muito a você. Eu Muito que bem, agradeço. Regina. Sempre, viu? Obrigada. Ah, e por falar em agradecer, para a gente então chegar nos nossos momentos finais, não tem como fechar isso sem falar de como eu cheguei na Yasmin, né? Como a gente se conheceu. Foi através do meu amigo Robson Zucoloto, lá da Inglaterra, né? Que também é espírita, me apresentou a Ângela Fantini, que tem muito contato com a Yasmin. Eu, em contato com a Ângela, falando que a gente queria começar esse processo de palestra online, às vezes, ela falou, olha, vou te apresentar a Yasmin, que é um bom começo para você, né, começar o projeto da Life. Então, muito obrigado, Robson Zucoloto, por ter me contactado com a Ângela e a Ângela Fantini por ter me apresentado a Yasmin. E, meu Deus, Yasmin Madeira, espero que nós possamos fazer muito trabalho juntos. Já vi que você é super disponíveis para nos ajudar e nós precisamos muito contar com a sua presença. E, Eu que cara, todos aqui presentes, né, que não foram muitas pessoas, mas eu tenho certeza que da próxima a gente vai organizar melhor, as pessoas vão conseguir se conectar melhor e tudo está sobre o controle. E antes de passar para considerações finais da Yasmin, dizer que todas as informações da Life Spirit Society encontram-se no nossa página no Facebook e no YouTube. Tá bom? Yasmin, está com você a parte final, por favor, e a prece de encerramento. Muito obrigada, Rubens. Eu só posso agradecer a você, a nossa querida Ângela, ao seu amigo, a todos, pelo carinho. Estou muito feliz de ter podido estar nessa primeira live. Para mim é uma honra. Eu quero dizer, quero lembrar das palavras de Jesus, quando ele diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, em realidade, nós somos convocados a observar as leis divinas, que são leis de justiça, de amor, de caridade. Observarmos que quando existem alguns interesses ou desejos nossos, mas se esses interesses eles ferem o direito do outro, ou eles ferem a mim mesmo, na minha saúde física, mental, emocional, energética, espiritual, enfim, eu preciso buscar recursos e forças para dizer não, honrando o meu autocuidado, honrando a minha consciência. Podemos errar, porque somos seres criados simples e ignorantes por Deus e estamos nessa construção do nosso mundo interior. Estamos conquistando essa nossa área inconsciente que precisa de cuidados também e que muitas vezes nos traz impulsos que nós já temos condições de observar e elaborar. Se nós não colocarmos esses ensinamentos do Cristo em prática,
nós estaremos perdendo a oportunidade dessa encarnação. Cada escolha em sintonia com as leis divinas nos situa já nessa eternidade do amor. Então, que nós possamos trazer cada vez mais eternidade amorosa no nosso espaço do dia a dia. Então vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus pela nossa consciência. Já chegamos até aqui. Já temos em nossos corações esse desejo de progresso, essa vontade de aprender, essa vontade de colocar em prática os ensinos de Jesus sobre as leis que regem o cosmos. Já nos sentimos filhos do Altíssimo. E essa grande jornada da alma, que nós já viemos de milênios realizando, está no momento no qual já temos maturidade para honrarmos as nossas decisões no bem, com constância, com resiliência, com autoobservação, muitas vezes caindo, mas sempre levantando, na certeza de que os benfeitores espirituais estão a nos amparar. E nós rogamos por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos, que todos recebam a luz divina. Há tanta dor na terra, há essas guerras que nos confrangem a alma, há tantos órfãos, há tantos idosos, há tantos que partem para a pátria espiritual desavisados com relação a serem imortais. Que todos nesta hora sejam amparados e que Jesus, com seu amor infinito, esse pastor das nossas almas, possa abraçar o planeta Terra e todas as mentes e todos os corações. Graças a Deus.